Turbulência no governo Bolsonaro com a mudança no Ministério da Saúde. Negativa de indicada pelo Central a assumir a pasta. Como que a população está percebendo Bolsonaro e na sua gerência da pandemia? Acompanhe comigo esse debate que se encaminha como vão ser as relações políticas para 2022. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que estiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar o debate aqui conosco. Mudança no Ministério da Saúde, sai o Pazuello e entra o Dr. Queiroga. O que a oposição deve estar pensando agora? Como a população, o cidadão, o eleitor percebe a gerência da crise pandêmica por Bolsonaro? Será que eles percebem como positiva, como negativa? Será que eles acreditam os problemas da crise pandêmica do Covid-19 a Jair Bolsonaro ou não? Primeira coisa, essa relação que nós temos da população, da sociedade em relação ao presidente, em amenizar as suas crises em relação se o presidente ele agiu certo ou errado, passa muito pelo desenho institucional brasileiro. O que eu quero dizer com isso? O Brasil ele é organizado em um modelo federativo, quer dizer, cada ente federativo ele goza de uma autonomia e tem determinadas competências, por exemplo, o município, o estado e a União. Normalmente os municípios prestam as principais, vamos dizer assim, os principais atendimentos primários, por exemplo, saúde e educação. E o Estado também compartilha dessa cooperação e o governo federal. Só que o governo federal, de uma certa forma, ele se encontra um tanto quanto distante na resolução desses problemas, principalmente em relação à saúde. Somente pessoas que moram em grandes centros metropolitanos, nas capitais e nas cidades adjacentes que eles frequentam hospitais federais, tirando esses munícipes, esse segmento da população, grande parte dos municípios brasileiros quem presta primeira assistência de saúde é o município com gerência do prefeito ou do governador do estado. Então, nesse sentido, o que acontece? A União participa da gerência da saúde, participa com recursos, principalmente para os municípios e estados. O atendimento ele fica mais restrito a determinadas áreas. Então, quando a população olha se o Bolsonaro ele tem um problema, né, a lidar com a pandemia, se ele lida bem ou mal, a população percebe o seguinte: quem está tratando primeiramente dela são os prefeitos. Então esse é o primeiro aspecto que passa pela questão federativa. E a questão federativa é um pouco, vamos dizer assim, disfuncional ou tumultuada na tomada de decisões por conta dessa cooperação que deve existir entre município, estado e União, governo federal. Mas é de propósito, não é à toa, é justamente para assegurar a democracia, a descentralização de poder a partir da fragmentação de poder, para que nenhuma instituição tenha tanto poder que promova algum tipo de ataque às instituições democráticas e republicanas. Basicamente é isso. Um outro aspecto que a população percebe o político é que ele não pode ser omisso. Isso o Bolsonaro não é. Aí você pode falar o seguinte: poxa, Tiarão, ele lida muito mal com a crise, ele nega a ciência. Sim, negar a ciência mostra que ele não é omisso. Ele fala desde o início lá da pandemia: olha, a gente não pode fazer distanciamento social, ele ameniza a questão da pandemia falando que é uma gripezinha, mas ele fala, se nós não realizarmos medidas econômicas, flexibilizar as relações, deter qualquer tipo de iniciativa de lockdown, como muitos prefeitos e governadores falaram, isso vai afetar a economia, e a economia indo mal afeta muito mais que a pandemia. Esse é o argumento dele, você goste ou não. E parte da população compra esse tipo de argumento.
E é isso que a gente precisa compreender. É muito fácil você que não é eleitor do Bolsonaro perceber, de certa maneira, que ele está errado, que falta um pouco de bom senso, ou porque também você tem uma vivência mais cosmopolita, quer dizer, você está mais conectado com a cultura de maneira geral, de uma forma que você consiga ver várias partes da realidade, mas esse não é o eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro ele está em uma bolha. Eu não estou falando que eles estejam errados, mas isso faz parte das vivências das pessoas. Pessoas conservadoras, porque foram criadas em ambientes conservadores, acabam tendo uma visão mais, vamos dizer assim, contida da realidade. Ele não quer, ele não deseja se conectar com a cultura de uma maneira geral. Então, isso é um outro aspecto que a oposição vai ter que enfrentar eleitoralmente, porque 30% da população pensando como o Bolsonaro o coloca no segundo turno. Não quer dizer que ele vá vencer a eleição, mas isso é um aspecto essencial. Agora, dentro das instituições hoje, o que é o problema para Bolsonaro? Veja bem, ele colocou lá o Pazuello porque é um militar do Exército, teoricamente especialista em logística. E qual foi o problema do Pazuello em relação a isso? Ele não entregou nada que ele se propunha, por exemplo, racionalizar, tornar mais eficaz a distribuição de insumos médicos, trazer insumos também para possibilidade de produzir a vacina aqui no Brasil de uma maneira mais rápida, distribuição de vacina, distribuição de oxigênio, vídeo que aconteceu no Amazonas. Então a gente está altamente desgastado. Mas Sharon, por que tirou o Pazuello então do ministério e tentou colocar a Ludmilla? Veja bem, a doutora Ludmilla. Essa doutora Ludmilla, ela lida muito com os políticos lá em Brasília, ela trata muito deles. E os políticos do Centrão, que são a base do governo Bolsonaro, estão começando a sofrer pressão de prefeitos e governadores para que o governo lide de uma maneira mais eficaz com a pandemia, de maneira mais racional. A questão não é a população enxergar o Bolsonaro lidando bem ou mal com a pandemia, mas ver de uma maneira negativa os prefeitos e governadores, ao ponto que os governadores e prefeitos se sentem sabotados. Aí você pode perguntar, o que tem a ver o Centrão com os prefeitos e governadores? Olha só, principalmente aos prefeitos eu me refiro a isso. Em 2022, vamos ter campanha, eleitoral, presidencial. E os deputados precisam ser eleitos, precisam ir às bases eleitorais. Quem que conecta muitas vezes o deputado federal ao seu eleitor? Normalmente, um deputado federal ele precisa percorrer aí, sei lá, umas 5 cidades para conseguir uma votação que consiga o eleger. Quem que ele vai buscar ajuda? Prefeitos. Se os prefeitos estão indo mal lidando com a crise, qual prefeito que vai querer ajudar um deputado federal? Então, o deputado federal tem que pressionar que o governo lide de uma maneira melhor com a crise e não sabote os prefeitos e governadores. É assim que eles estão pensando. Então, por isso o Pazuello caiu e entrou a doutora Ludmilla. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, até chegou a mencionar a doutora Ludmilla, ela é eficiente, uma ótima profissional, vai assumir a pasta do Ministério da Saúde. Depois ela negou que iria assumir a pasta. Teve até uma convergência inicial, mas ela percebeu o seguinte, ela falou numa entrevista na CNN, ela foi muito dura, não foi grosseira com o Bolsonaro, mas falou de maneira muito educada que ele era um imbecil. Por que falou que ele era um imbecil? Porque ele nega a ciência, ele defende tratamento precoce que é inexistente, ele não usa máscara, ele aglomera, ele é crítico do distanciamento social, todas medidas que ela percebe como iniciativas que ela percebe como negativa. Aí ela fala que não houve uma convergência técnica entre ela e o direcionamento do governo, e o governo colocou o doutor Queiroga, que fez campanha do Bolsonaro em 2018, tá rolando aí na internet, ele com a fotinha com o 17, Bolsonaro 17, mas ao ele assumir o governo, o que ele falou?
Ah, não, tem que fazer distanciamento social, usar máscara, vacinação, mas o discurso dele foi dúbio. Depois ele fala o seguinte, não, a gerência da crise é uma gerência do governo, então ele pode dar a entender que ele vai ser um fantoche ali, não vai fazer nada, e que quem vai mandar realmente na pasta vai ser o Bolsonaro e vai continuar tudo a mesma coisa. Aí, o que isso vai afetar? Pode afetar a base eleitoral de Bolsonaro lá no Congresso. E também as pretensões de Bolsonaro à reeleição. Será que o Centrão vai ficar até 2022 com Bolsonaro? Não estou dizendo necessariamente que vai haver impeachment, mas que pode haver uma situação que lá perto da eleição eles saiam fora, né, o Centrão, e venha compor na eleição com outro partido, né? Um partido de centro. O Lula agora voltou ao jogo político, os políticos do Centrão gostam do Lula, né? Não gostavam da Dilma, mas gostam do Lula. Então isso é uma situação importante. E Bolsonaro tem outro agravante, que ele não tem partido. Se você não tem partido, você não tem ninguém organicamente que vai te proteger. Você vai ter aqueles conservadores lá dispersos no Congresso que podem ou não fazer campanha, mas que dentro da campanha eleitoral, se eles apoiarem uma pessoa de fora da coligação que o partido dele entrar, eles podem ser expulsos no meio da campanha eleitoral. Então, é uma situação extremamente complicada de Bolsonaro agora para 2022. Agora, não quer dizer que ele não tem potencial eleitoral, tem esses 30% aí que ele vai e volta, vai um pouquinho mais de 30%, cai um pouco mais de 30%. E uma reflexão que eu quero fazer com vocês é o seguinte: muitas pessoas, né, a sociedade brasileira, culturalmente, ela naturaliza muito a morte. Quando vem a pandemia e não tem um direcionamento do governo central, é o seguinte: olha, vamos combater a pandemia fazendo um distanciamento social, usando máscara, tendo medidas rígidas de restrição de como a sociedade deve funcionar até quando a gente ter o controle da doença. Não, o governo federal não fez essa opção. Mas a população, o governo Bolsonaro colou esse tipo de negação da ciência. Por quê? E dá um peso à economia. Porque a população culturalmente naturaliza a morte, percebe muitas pessoas jovens morrendo, então vê aquilo ali como um dado natural. Ó, morreu numa situação de assalto, de uma bala perdida, qualquer outra coisa da vida cotidiana, e morreu de doença. Dá na mesma, faz parte da vida e as pessoas continuam vivendo. Você pode não concordar com isso, não gostar, eu também não gosto, mas muitas pessoas percebem assim e lidam com a crise desse momento dessa maneira. Se você gostou, deixa um like aqui, comente aqui embaixo. Se você não gostou, pode dar o seu dislike, mas comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.